Preparo Geral. Preparo Geral. As corridas de Jeep têm em Forquetinha uma referência a nível nacional. Inclusive, não é só a nível regional, nível estadual, é nível nacional. O grande incentivador e destaque desse esporte está aqui conosco. É o Maurício Elgaier, o galego. Já deixou aqui um adesivo do que estará no seu Jeep na próxima temporada. Boa noite, Maurício. Tudo certo contigo? Boa noite, Caetano, boa noite, Vedói, todos os ouvintes aí. Tudo certo, né? Estamos aí, mais uma vez. Obrigado pelo convite. O Maurício, que já fiz muito material sobre ele, mas acho que é a primeira vez que está aqui na rádio, né? Exato, primeira vez aqui, mas já me sinto em casa em função das diversas participações aí no jornal mesmo, né? Isso, no jornal já conversamos muito. Mas, Maurício, antes de entrar nas perguntas sobre o Jeep Cross, por que galego? Agora que eu vi aqui essa arte muito legal, inclusive, que estará no seu Jeep, por que o galego? Galego é o meu apelido que eu tenho desde infância, assim, e ficou. Eu resolvi usar ele no Jeep Cross, um nome mais fácil, assim, de pronunciar, né? Na hora da cronometragem lá, né, da narração, fica um nome um pouco mais forte assim do que. E tem um motivo para ser esse galego aí? Não, apelido mesmo, às vezes não tem motivo, né? Então vamos ir lá pro início da tua carreira, quando tu ainda era criança. Quando é que tu se apaixonou pela velocidade? O que é que fez tu se apaixonar por esses esportes? Mas ainda criança, imagino que nem era praticante. Então, meu pai sempre teve Jeep, né? Então o negócio já veio de berço, né? E eu aprendi a dirigir com 10 anos num Jeep. E aí já foi, né? Fui contaminado. Uhum. Então, meu pai começou a fazer trilhas lá, fundar o Jeep Clube lá em Forquetinha. E eu sempre acompanhando. Aí, por volta de 99, 2000, ele começou no Jeep Cross. Na época, bem mais lento, assim, era um esporte com mais obstáculos de barro, né? E eu acompanhando, o Jeep Cross foi evoluindo, e aí com 16 anos eu fiz minha primeira participação no Campeonato Sul Brasileiro na época. E como é que é começar a dirigir com 10 anos? Contra a lei, né? Mas foi assim, com Jeep, fora de estrada mesmo, então eu acho que é um incentivo muito bom para um pai dar para um filho, né? Quanto antes ele souber dirigir, é um aprendizado para a vida, né? Sempre foi o Jeep, porque tem muita gente que também vai para gaiola, a gente é conhecido também como gaiola. Sempre você, desde criança, sempre foi o Jeep ou você também tentou a gaiola? Na verdade, o nome do esporte ficou Jeep Cross, né? Mas hoje de Jeep ficou só o nome, são estruturas tubulares, né? Uhum. E alguns têm a característica de Jeep. E aí, depois que o campeonato se tornou brasileiro, deixou de ser sul-brasileiro, as gaiolas começaram a competir junto no campeonato. Então, começou a ser o campeonato brasileiro de Jeep e gaiola cross. Mas eu sempre fui mais presente no Jeep, né? E, Maurício, indo lá para o início, tu consegue te recordar as primeiras lembranças que tu tem com o carro, que tu tem com o Jeep? Tu disse que começou aos 10 anos, mas quando é que tu viu que realmente tu era apaixonado por isso? A paixão começou antes dos 10 anos, né? Meu pai fazia as trilhas, eu ia junto e desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito do Jeep, né? Tanto nas trilhas e depois quando meu pai começou no Jeep Cross já foi contaminando, né? Então isso está muito claro para mim desde sempre, né? E teu pai, eu sei que é o grande incentivador da tua carreira, já falou nesse início, acompanho também de fazer materiais sobre vocês, ele que também é piloto, né? Manda um abraço pro pai aí, eu não recordo o nome, Rony Elgaier, né? Isso. Imagino que esteja nos ouvindo, mas ele é o teu grande incentivador, então, e como é que é esse convívio com o pai, dividir tanto assim essa paixão por velocidade, por trilha, por tudo que tem a ver com carro? Com certeza, ele é meu grande incentivador. E no começo a gente andava os dois com o mesmo Jeep na mesma categoria, né? E depois a gente conseguiu fazer mais um, né? E conseguimos dividir então as categorias. Ele começou a andar na aspirado e eu na turbo.
porque o pessoal lá de casa ficava meio na dúvida para quem torcer, sabe? Então, assim, dividido em 2 categorias, torce para os 2 igual, então. Mas é coisa de família, assim, sabe? Sim. E como é que é o resto da família com isso? Porque imagino que às vezes deve ficar até meio aflito, né? Como é que é o resto da família com 2 pilotos em casa? Quem sofre lá são as mulheres, minha mãe, minha esposa, né, minha irmã. Elas sempre estão na aflição, né? A gente tem as etapas muito longe, muitas vezes acaba viajando sozinho e ficam só na expectativa em casa, querendo notícias, né? Mas é o esporte, né? A brincadeira, como muita gente até usa, muitas vezes no final de semana, o pessoal que tem as gaiolas, os jipes, saem em grupos aí, muitas vezes para praticar, por esporte mesmo, por lazer. Esse esporte, lazer que o próprio teu pai ele praticava, acabou se tornando hoje em algo mais forte, mais competitivo. Tudo começou com esses jipes que a gente está acostumado de ver na rua, né? Era jipe de trilha e o esporte foi evoluindo e caiu nessa... Hoje é velocidade na terra, né? Não tem mais aqueles obstáculos de atoleiro, né? É velocidade mesmo. Então, o pessoal que faz trilha hoje, se quiser começar e ter um equipamento competitivo, ele não vai poder usar o Jeep de trilha, né? Hoje é um veículo propício para isso, né? Tem que construir do zero para o Jeep Cross, né? Tanto a gaiola também, né? A gaiola é as mesmas de trilha, porém com mais velocidade, né? Preparadas melhor para a pista, para velocidade também. E, ô Vedói, eu sei que tá virando praticamente piada aqui no programa perguntar se tu já fez essa modalidade de esporte, porque tu já se envolveu com tudo, já correu ou fez trilha de jipe? Aí não, viu, Caetano? Só a pé e de bicicleta, de jipe não, viu? Mas é algo interessante, porque eu tenho vários amigos meus que praticam essa forma de jipe e até de gaiola como lazer, não como propriamente um esporte de competição. E ao menos que a gente vê, é um amor, é uma paixão que eles têm de pegar, e muitas vezes no final de semana, pegar o jipe ou a gaiola, ir para o mato e praticar isso aí, porque a gente vê que a paixão pelos motores, quando ela pega mesmo, é difícil da pessoa largar. Com certeza. Tem aquela frase que é propícia do jipeiro, né? Tu chega em casa sujo, mas de alma lavada, né? Tu tá cansado, exausto, sujo, imundo, jipe sujo, mas tu tomou um banho lá, tu tá feliz. Tu sabe que o meu pai, desta vez é eu que vou dar os exemplos, o meu pai teve jipe por muito tempo, teve mais de um, inclusive, teve um Jeep Willys, 2 Jeep Willys, teve Troller, e durante um bom tempo era todo final de semana a trilha. Aqui no vale inteiro, na praia também, trilhas noturnas, e realmente dá para ver o amor que o pessoal tem por esse esporte. E eu nunca vou esquecer, eu devia ser criança, ter uns 10 anos, um adesivo que eu vi num Jeep. Os adesivos no Jeep também são famosos. Presta atenção, Vedói, o adesivo dizia assim: minha mulher falou ou eu ou o Jeep. Daí dava 3 pontinhos, saudade dela. O cara tava na trilha, né? São escolhas, né? Se tu vai ver, o nome já fala Jeep Cross, até para o pessoal poder entender um pouco, porque geralmente o pessoal que tem a gaiola, tem o Jeep, ele prepara para resistência. Já para uma competição, é mais importante a velocidade do que a resistência? É um conjunto que tem que andar em equilíbrio, né? Muitas vezes a gente acaba ganhando na resistência. Não adianta o Jeep ser muito veloz, porque tudo tem os altos e baixos, né? Mas o Jeep que fica mais constante acaba se dando melhor, né, hoje. Porque não adianta tu ganhar uma etapa e daqui a pouco tu quebra equipamento e para uma próxima já não fica mais 100%, tem que ter uma constância no ano inteiro, né, para ter um campeonato bom. E Maurício Galego, quando é que foi a tua primeira prova? Quando é que tu decidiu que tu iria competir realmente? E como é que foi esse início de competição? Minha primeira prova pelo campeonato foi na divisa com... Como é que era? Dionísio Cerqueira. Era uma cidade bem... Não conheço essa cidade. Tem a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e... Uruguai ou Paraguai? Paraguai. É uma tríplice fronteira que tem ali.
E eu com meus 15 para 16 anos e já comecei ali, eu nunca mais pensei em parar, né? Meu pai sempre competiu, a gente dificilmente falta uma etapa e isso sempre foi muito claro para nós. Vem o calendário para nós, não, esses dias aí a gente tem compromisso e é sagrado, né? E quais são as competições encontradas no Jeep Cross? É apenas uma? São mais competições? São 4 categorias, 2 de Jeep e 2 de gaiola, né? Gaiola é 4x2 e Jeep é 4x4. Muitas vezes são parecidos os Jeeps e gaiolas, mas a grande diferença é a tração nas 4 rodas do Jeep e tração nas 2 rodas da gaiola, né? Então tem Jeep aspirado e Jeep turbo. Eu sou da Jeep turbo, meu pai é da Jeep aspirado. E a gaiola 4x2, aspirado e turbo. Mas a competição é a mesma no Campeonato Brasileiro? É sul Sim, brasileiro? é Campeonato Brasileiro. E quantos pilotos, competidores costuma envolver este campeonato? Tem muita variação ou é sempre os mesmos? Como é que funciona? Varia. Tem em torno de 15 a 20 pilotos por categoria, normalmente. Lógico, que nem a FenaJeep, que é lá em Brusque, é a maior festa off-road da América Latina. Lá eles fazem inscrições limitadas para a gaiola, por exemplo, em 70 gaiolas, porque se não roda final de semana inteiro, tem um feriadão lá, começa na quinta de noite já até domingo e tu dá pouquíssimas voltas na pista por causa da quantidade de pilotos, né? Sim. E quantas, tu falaste, dá pouquíssimas voltas. Como é que funciona uma competição de Jeep Cross? Porque para o ouvinte que está ouvindo, pode parecer uma competição diferente, não é um esporte tão habituado ao nosso dia a dia. Como é que funciona uma competição de Jeep? São 2 pistas paralelas, uma semelhante à outra, né? Uma lado a lado, e sempre corre 2 jipes ou 2 gaiolas juntas, né? Mas é por tempo individual, cada um tem seu tempo. Pode um largar um pouco depois e chegar depois, mas o tempo que vale é individual, né? É tudo com célula individual. Aí tu dá uma volta na pista interna e uma volta na externa, sempre troca ali. E aí tu vai para a fila e entra os próximos. Então, no domingo à tarde, às 4 horas, tem a final dos 10 melhores de cada categoria. E ali, então, faz a competição do 9º com o 10º, o 8º com o 7º e assim até o 1º com o 2º. Mas é tudo por tempo. Então, nós estávamos comentando antes, se tu chegar no sábado, primeira volta que tu der, for excelente e ninguém mais baixar teu tempo, né? Tu é campeão. Não pode fazer final, tudo, mas o que vale é o tempo. Como é que funciona na estrutura de vocês? Porque geralmente o piloto ele também é mecânico do seu próprio carro, da sua própria moto, do seu próprio Jeep. Você e o seu pai fazem todo esse trabalho de mecânica, ou vocês têm uma equipe que muitas vezes vocês levam junto, ou até mesmo em casa, na oficina de vocês, aí trabalham fazendo muitas vezes montagem? Porque eu sei que geralmente carros de competições, o pessoal está toda hora mexendo, é motor, surge alguma novidade em suspensão, alguma coisa, vamos lá, vamos experimentar. Como é que funciona essa parte aí de toda a questão técnica do Jeep? No Jeep fica muito caro se tu for fazer tudo fora. Então a maioria dos pilotos se bota a mexer também, né? São mecânicos e eu e meu pai temos praticamente uma oficina montada em casa. Toda a parte de suspensão, ajustes, às vezes quebra, a gente faz tudo em casa, né? Então o nosso tempo livre que a gente não está no Jeep Cross, tirando esse ano atípico agora, a gente geralmente está na oficina arrumando, melhorando os Jeeps, né? E a gente só tem então um mecânico parceiro nosso, que é o Jackson da Tecnicar, lá de Campo Bom, que faz a parte do motor mesmo, né? E aí o Altemir da Hardware, lá de Novo Hamburgo, que faz a parte da injeção eletrônica. Mas fora isso, a gente faz tudo em casa, né? Ajustes, melhorias. E cada um tem um Jeep ou vocês chegam a ter um backup ali, um outro Jeep caso for preciso? Não, cada um tem o seu Jeep. E tu começar uma etapa com um determinado Jeep, tu tem que terminar com o mesmo. Tu não pode ter um Jeep reserva. Cuida como se fosse um filho. É bem por aí. E Maurício,
acaba sendo um esporte caro, ou por ter um Jeep e não participar sempre, as provas são mais esporádicas, digamos assim, é um investimento inicial e depois se mantém? Como é que funciona isso? Tudo vai do tipo do equipamento que tu tem, né? Normalmente tu tem um investimento inicial ali e tu tem que manter ele durante o ano, já são uns custos menores, né? Se não tiver quebra de motor ou de câmbio, alguma coisa maior, tu consegue manter melhor, assim, não tem os custos tão altos, né? Mas normalmente tu vai numa etapa, não foi muito bem, tu investe para tentar melhorar o equipamento. Então é uma cachaça como qualquer outro esporte, né? Tu acaba tendo gastos. E o campeonato, a gente sabe que tem a etapa em Forquetinha, que depois nós vamos falar mais sobre ela. Tem a FenaJeep, que tu já comentou, que é a maior festa jipeira. Eu tinha noção que era do Brasil, mas não, é da América Latina. Isso. E quantas etapas ocorrem ao longo do ano e em quais regiões do Brasil, podemos dizer assim? Normalmente 8 a 10, no máximo 12 etapas por ano, né? Antigamente, lá quando meu pai começou, tinha até 14 por ano, mas aí ficava pesado até para acompanhar em todas, né? Então, inclusive ano 2020, o último... teve uma. Teve uma. Mas a organização tinha limitado em 10, para não ficar muito complicado, né? Ficar mais dividido durante o ano. Sim, e quais são as cidades ou regiões, estados então, que aqui no sul, Horizontina, Forquetinha, e 2019 teve em Glorinha. O resto, então, é tudo fora. Brusque, então, que é a FenaJeep. Teve já 2 anos, apesar de ser campeonato brasileiro, teve etapa na Argentina, em São Vicente. Então, uma etapa internacional. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santana do Parnaíba, São Paulo, né? Guabiruba, Santa Catarina, é mais vamos dizer assim, Mato Grosso do Sul para baixo. Mas mesmo assim é bastante local, né, Vedói? É bastante. Ô, Galego, até me surgiu uma dúvida, como você falou, a questão, você não pode trocar de Jeep, né? Começou a competição, você tem que competir sempre com o mesmo Jeep. Além disso, a organização, ela faz limitação, por exemplo, que a gente vê em muitas das outras competições, tem que ser com o mesmo motor, tem X vezes para fazer troca de pneus, alguma coisa. É só essa limitação do mesmo Jeep que tem que ter, ou há a questão também de motor, e enfim, o que vocês levam também junto para competir? Vocês levam algumas peças, juntos algumas coisas, ou o Jeep está pronto, vou embarcar no Jeep e vamos competir? Como é que é? Final de semana de Jeep Cross, a oficina em casa tá vazia, né? A gente leva tudo que consegue, porque as quebras são imprevisíveis e sempre acontecem, né? Então a gente leva câmbio, reserva, step, vários, outra medida de pneus, dependendo do terreno, né? Às vezes uma pista mais de alta, a gente põe pneu maior para aumentar a velocidade e assim por diante, né? Mas sobre as limitações, no início era só as categorias, né? Podia tudo desde que o Jeep fosse aspirado e tudo desde que o Jeep fosse turbo. Mas começou a ficar, os custos começaram a ficar um pouco altos, e aí 2020, 2019, 2020 ali foi limitado os pneus, né? Foi feito uma medida X ali para limitar a largura dos pneus, porque quanto mais largo o pneu, mais atrito tem, e quanto mais motor tiver, mais quebra tu vai ter de câmbio, diferencial, essas peças, ponta de eixo. Então acaba aumentando os custos, né, para tu forjar ponta de eixo, forjar diferencial. Daí para baixar custos foi diminuindo o pneu para tu não precisar, não vai adiantar tu investir turbilhão no motor lá se tu não tem tração para isso, né? Mas é a única limitação que tem até hoje, né? Tá, e como é que faz para viajar com isso tudo? Vocês devem ter uma carreta, então, para ir junto? Tem a Sprinter da empresa, que é baú, né? Um caminhãozinho, e o reboque. E aí vai lotado, né? Porque já vai começando, né? Era gaiola, era os 2 jipes, agora já tem todas as peças. A equipe, quando vê, tem todo um apetrecho. Combustível. Não é qualquer coisa. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso,
Mas, Maurício, a gente tem a tradição aqui no programa também de pedir para os convidados escolherem uma música para ouvirmos. Tu escolheste uma música T.Y. Collapse, do Eminem. Eu particularmente gosto do Eminem, gosto de rap. O Vedói já não é tanto dessa área, né, Vedói? Mas por que tu escolheu essa música? A gente já sabe que às vezes os atletas têm de ouvir antes de uma prova, é por isso? Essa música, quando eu escuto ela, assim, já... Até eu tenho um vídeo lá que eu mandei pra ti, meu pilotando com essa música, assim, foi editado, né? Mas com essa música de fundo, eu vendo aquilo, a adrenalina me sobe, já arrepia os cabelos, já dá vontade de acelerar e já vou à loucura, assim. Então é uma música que mexe bastante comigo nessa parte, né? Então vamos compartilhar essa adrenalina do galego. Vamos, para quem está na rádio, ouvir T.Y. Collapse, do Eminem. E para quem está na nossa live, irá acompanhar o vídeo feito pela nossa colega Bianca Malman, na lista hora, com mulheres de destaque no esporte regional. Estamos de volta com o preparo geral, agora eu já ia emendar meio-dia de novo, Vedói. Isso que dá o dia inteiro aqui, 19 horas e 35 minutos, 27 graus aqui no centro, o momento que começou a garoar no centro de Lajeado, nos estúdios panorâmicos do Grupo A Hora. Estamos de volta, quem está conosco na live no Facebook, pode acompanhar a lista hora desenvolvida pela Bianca Malman sobre mulheres de destaque que se destacam no esporte regional. Lembrando, estamos no YouTube, canal A Hora Esportes, toda semana muitas novidades. Todas as entrevistas vão para o nosso YouTube também, então se você pegou uma entrevista pela metade, seja na Hora Esportes ou no Preparo Geral, vá até o nosso YouTube, confira lá, tudo entra lá. Estamos também no Instagram, A Hora Esportes. O nome é fácil, né, Vedói? Quem diz que não consegue nos achar tá mentindo, porque nos achar é muito fácil. O canal A Hora no YouTube, que é praticamente nossa biblioteca, porque lá você tem, olha, diversos conteúdos. Você tem entrevista de vários esportes, você tem transmissão de futebol, você tem as listas, a hora que foram feitas lá, já tivemos, olha, 3 grandes trabalhos feitos e, olha, eu tô sabendo já de bastidores que vem aí também uma lista hora toda especial, mas eu vou deixar na curiosidade, deixar o pessoal na curiosidade, a gente vai entregando um pouquinho cada vez aí o que vai acontecer na próxima lista hora, devagarinho, também que é para o pessoal se preparar que vem mais um grande trabalho, um grande projeto. E então, você quer saber um pouquinho mais de tudo que está sendo feito nos bastidores, as entrevistas? Procura lá YouTube, canal A Hora Esportes, certeza, olha, você vai ver um conteúdo de qualidade, olha, um produto feito especialmente para você, que é nosso ouvinte, você que a partir das lives está nos assistindo. Então, olha, todo um conteúdo feito com a qualidade do Grupo A Hora e também feito pelas mãos dele, né? O grande Vinícius Uber, o Vini. O Vini que em algum momento nós vamos trazer para o lado de cá das câmeras para ele também ser visto e para verem quem é que faz o nosso excelente trabalho de gravação, captação, edição dos vídeos. E ontem entrou um vídeo muito interessante sobre o pádel, o torneio de pádel que ocorreu no Clube 7 de Setembro. Então quem está nos acompanhando pode ir lá olhar esse vídeo de pádel. Mas voltando com o Maurício Elgaia, nosso piloto de Jeep Cross aqui de Forquetinha. Maurício, temos participações na nossa live. Primeiro, o Vitor Lara, ele manda um grande Maurício, campeão, forte abraço, patrão. Mandou um abraço para ti. Ele escreveu Guabiruba, imagino que seja de lá. É uma cidade que me marca também nas vezes que você esteve. E também o G e Guto Teubal, eles dizem que o cara manja. O Guto, ele é lá de Cerro Largo, ele é gaioleiro, piloto, parceiro nosso aí do Sul. E o Vitor Lara é o cara dos cliques aí, das fotos, ele está presente em todas as etapas e é o fotógrafo oficial, ele manja dos cliques. Então mandar um abraço para os dois, para o Vitor Lara, que ajuda na divulgação do esporte, que é muito importante também. Exato. Mas, Maurício, eu sei que tu não é apaixonado só por Jeep, sei que tu também tem outras paixões
que conversam com o Jeep Cross, que é o antigo mobilismo, os carros antigos. Explica aí o que é essa paixão e também quais os carros que tu tens na garagem. Os famosos pau velho. Então, meu sonho, então, como eu aprendi a dirigir num Jeep, era ter um Jeep da Segunda Guerra Mundial, né? E nessas indas e vindas, meu pai me deu um Fusca quando eu fiz os 18 anos, né? Ele comprou esse Fusca também de um secretário ali do Jeep Clube do Vale do Taquari, de Estrela na época, para ajudar ali em questão de um assalto que teve, e o Fusca ficou lá em casa. Então, eu tinha uns 11 anos quando o pai comprou, e com meus 17 anos a gente desmontou tudo e deixou a mecânica ok, e quando eu fiz os 18, então ele me deu o Fusca. Esse Fusca eu tenho até hoje, é o meu primeiro carro, hoje ele está restaurado, e é um dos únicos carros que eu pretendo não vender, né? E depois eu tive Landau, tive C10, mas o sonho era ter um Jeep da Segunda Guerra, porque é o Jeep Cross, do esporte ali, né? E aí, depois de vender Landau, eu consegui comprar esse Jeep 1941, que é o primeiro modelo do Jeep Willys fabricado. E depois disso eu tenho uma CG 82, CG bolinha, e uma TT 81. E como é que faz para cuidar de tudo isso, guardar tudo isso? E a gente sabe, carro antigo, tem gente que não conhece a cultura do carro antigo, o cuidado, como é que eu posso dizer, ir atrás de peça que seja original. Garimpo. O garimpo, essa é a palavra. Como é que é cuidar de tudo isso? Haja tempo, né? A esposa que ela tem que ser parceira também, porque quando a gente não está fazendo melhorias ou arrumando os Jeep, aí tem os carros antigos, que meu pai também tem, e tem que ter tempo, né? Final de semana, as horas livres, aí durante a noite, a gente acaba se desdobrando para dar conta de tudo. A gente tenta fazer o mínimo possível fora, porque tudo demanda custos, né? Então o que der para fazer em casa tá bem feito, e a gente sabe como é que é daí, né? Ô Galego, sabe que você me trouxe uma lembrança? Com certeza todo mundo que está ouvindo a gente deve se lembrar, agora quando você falou do Fusca, meu primeiro carro, eu ainda tenho, acho que muita gente já lembrou, pô, mas o meu primeiro carro, como eu queria ter ele de novo, ou então não ter vendido, ele ter continuado, podia me incomodar aquela coisa, mas foi o meu primeiro carro, foi, digamos, minhas primeiras lembranças como motorista. Acho que o Fuca, para você, não tem preço hoje, né? Não tem preço. Essa aí é clássico, né? A galera, muitas vezes, quem gosta de carro se arrepende de ter vendido o primeiro carro, e geralmente é um Fusca, né? Um carro muito querido aí pelo Brasil inteiro, né? Qual foi o teu primeiro carro, Godoy? Olha, meu primeiro carro foi um Uno, cara. 4 portas, ano, acho que 96, entendeu? Acho que é um dos primeiros que foi injetado, tinha aquela injeção mono, não sei, né? Não me recordo. Cara, eu vou dizer, quando eu vendi, quase chorei, né? Quase chorei, mas tudo bem. Meu filho... Felicidade ou... Não! Chorou de felicidade, largou adiante. Eu digo pra você, troquei pelo carro que eu tenho hoje, um C3, né? Mas o meu filho, para ter ideia, ele não queria sair do Uno. Ele não queria sair do Uno, acabou chorando até. Não, quero ficar com o carro, não sei o que, pá. Até convencer ele que outro carro que eu comprei era melhor, que era ar-condicionado, aquela coisa toda. Não foi fácil. Até ele disse assim, eu não quero mais o carro velho, entendeu? Como eu falava. Então, foi complicado. Por isso que até hoje dá saudade do primeiro carro. Tu sabe que o meu primeiro carro é o que eu tenho até hoje, um Peugeot 206 também, eu acho que ele é 2003. Já saiu de mim, já vendi, já voltou pra mim. E é um bom carro até. Meus amigos apelidam ele de Flash, ele é vermelho. Na descida é um leão, o problema é subir morro com 1.0. Mas, Maurício, tu falaste que o teu sonho era ter um Jeep Willys de guerra, digamos assim. Então, tu ainda sonha em ter outro veículo desses especiais, antigos, ou o teu sonho realmente tu já tem na garagem? Pergunta difícil. Pergunta difícil.
Eu acho que quem é antigo mobilista sempre tem uma meta de carro que pretende ter um dia, né? E não tem nenhum muito específico assim. Eu ainda quero ter um Volkswagen alemão, né? Que é da década de 50 ali. Mas é coisa que, com o tempo, a gente tem muito tempo para realizar esses sonhos, né? E a pessoa sempre tem que ter sonhos, né? À medida que termina os sonhos, eu acho que tem que estar sempre se motivando com alguma coisa. Com certeza. E como é que faz? Cada semana sai com tem uns que não sai da garagem, tem que dar carinho para todos, porque senão fica com ciúme, um carro fica com ciúme do outro. O meu Jeep agora tá com ciúmes do Fusca, né? Eu saí umas vezes com o Fusca e o Jeep fui lá, queria sair com ele, tava sem freio. Coisa de carro antigo. Muito tempo parado, acaba estragando, né? E o Fusca é um que quando chove eu dificilmente saio, né? Não gosta de chuva. Não, eu sei o quanto eu suei para restaurar ele, deixar todo no critério, então a gente evita, né? Sabe quem me deu uma ideia excelente para participar do Lista Hora? Nosso amigo Galego aí, listar aí os cinco carros antigos mais bonitos que ele já pensou. É uma ideia, né, o Galego? Olha aí, ó. Ia dar uma boa história, né? Vamos lá. Olha aqui, Galego. Eu ia fazer a pergunta agora, mas veio uma participação na live que casa com a pergunta. Eu ia te perguntar qual é a tua etapa mais marcante. E eis que veio uma mensagem na nossa live de Milena Algaier, acho que conhece bem, né? É minha esposa. E ela nos mandou: eu sou esposa do Maurício e casamos no mesmo dia de uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Jeep Cross. Graças a Deus ele não me deixou no altar esperando. E boa parte dos pilotos vieram no nosso casamento. Desfalcaram a etapa. Verdade. Fato, isso aí foi fato. Etapa de Ivaí, lá no Paraná. A gente marcou o casamento com um ano e pouco de antecedência. E chegou o calendário, deu na mesa. Eu só lamento, mas essa aí eu não vou casar. Não vou na etapa, né? E aí convidei os pilotos mais chegados aí e acabou desfalcando um pouco, né? O campeonato ficou com ciúme do casamento. Ô Galego, tem diferença do estilo de pilotagem do gaúcho para o catarinense, para o paranaense? Porque a gente vê muito isso nos esportes coletivos, estilos diferentes de praticar o esporte. Na pilotagem, tem também um estilo diferente por estado ou tudo segue mais ou menos o mesmo padrão? Cara, não vou dizer por estado, mas cada piloto tem as suas características bem fortes, assim, tu vendo eles pilotar é uma coisa que fica bem forte. Agora, como na FenaJeep é a maior da América Latina, lá a gente recebe colegas de outras regiões, né, como lá do norte, né, que não andam com nós normalmente. E o esporte lá, não desfazendo, né, mas lá ele não evoluiu como aqui. Então aqui nos 4 estados do sul ali, o esporte está bem mais disputado, assim, né? Uhum. E Galego, falando em disputa, em esporte, no Jeep Cross, tu tem os teus números, vitórias, títulos, essas coisas, tu costuma anotar? O título é mais fácil, porque não são muitos ao longo do ano, são etapas sim, mas em geral, mas as vitórias principalmente, resultado etapa por etapa, essas coisas, tem um caderninho em casa ou não chega a anotar? Não, tem os troféus, né? Cada etapa tem um troféu, muito difícil que a gente chega sem ter, tipo, depois dos 10 ali que não tem troféu. Mas então vamos lá, 2017 foi minha primeira FenaJeep que eu venci, né? Realização de um sonho, Campeonato Brasileiro e FenaJeep. Todo piloto de Jeep ou de gaiola pretende um dia ser campeão dessas duas etapas. E 2017 eu consegui fazer as duas, né? Fui campeão brasileiro e campeão na FenaJeep. E 2019, então, 2018 fiquei em terceiro no campeonato, 2019 eu fiquei em primeiro, fiquei campeão da FenaJeep de novo, então sou bicampeão lá, mas o campeonato fiquei em segundo. Então, esses meus 3 títulos mais importantes, assim. Primeiros lugares eu não recordo, sim, mas não foram muitos, não foram tantos assim. Mas ser campeão na FenaJeep te torna o piloto, digamos, o melhor da América
na ocasião, e pô, ganhar Campeonato Brasileiro, não são muitos os campeões brasileiros que a gente tem por perto, né, Vedóia? Então conseguimos trazer mais um para o preparo geral. E o detalhe, eu sei que tudo isso deve ter não é só chegar lá e trazer o Jeep, sei que também tem alguns equipamentos de segurança. Quais são os equipamentos que vocês têm que usar no dia das provas? De uma prova para outra muda? E outra pergunta, o guerreiro, o Jeep, já te deixou na mão em alguma prova? Nossa, isso aí é impossível, né? Sempre acaba dando algum probleminha e muitas vezes a gente consegue resolver, mas tem vezes que não tem como, né? E sobre equipamentos de segurança, o Jeep é todo uma estrutura tubular, bem ferro, parede grossa, bem amarrada, banco concha, cinto 5 pontas, largo também, homologado, capacete, pescoceira, viseira, macacão anti-chamas, que agora é regulamento também, sapatilha, e a tela de proteção lateral, que é os itens obrigatórios de segurança. Já estive em Forquetinha cobrindo evento e realmente parece muito seguro para ser, e não tem como não ser, um esporte de velocidade, um veículo, a segurança é essencial, né? Mas mesmo com essa segurança, tu já deve ter se acidentado. Imagino que não tenha se machucado tão gravemente, ou se já se machucou também. Como é que é os acidentes, as batidas? Eu não sei como é que acontece nas provas de Jeep Cross. Capotagens são praticamente inevitáveis. Toda etapa tem umas 5 capotagens aí do geral, dependendo da pista até mais. Mas é uma coisa que o piloto sempre evita, porque tu tem que buscar o teu limite dentro da pista. Capotou, tu perdeu a volta, perdeu o tempo, então não valeu. Tu está arriscando o equipamento e perdendo tempo. Já capotei várias vezes e, graças a Deus, em nenhuma delas me machuquei. Em 2019, a última FenaJeep que eu venci, eu tive uma lesão no pulso, assim. Nada muito grave, mas eu senti bastante na hora ali, enfaixei, peguei ambulância e coisa, mas consegui correr a final. E fora do Jeep doía, mas quando eu tava pilotando, o cara esquece, né? Aquilo sai da cabeça, né? A adrenalina sobe e foi igual, né? Mas aí durante a semana, eu fiquei meses sentindo o pulso e... Eu imagino que a primeira capotada deve dar um baque, pô, nunca capotei. Agora deve até capotar cantando. Nas primeiras ali assusta, né? Mas depois a gente vai pegando o jeito, né? Tu tem que te concentrar e se segurar, não tirar as mãos e para não acontecer nada. Hoje não tem torcida, mas quando tinha a torcida acompanhando as provas de vocês, você conseguia ouvir as pessoas gritando, ou a concentração era muito e com o barulho do motor você digamos, perdia digamos, a dimensão das pessoas que estavam torcendo para você? Tá na fila te preparando, tu até escuta, já vê ali, escuta a música que tá tocando, mas a hora que eu entro na pista e deu a largada, eu não escuto mais torcida, não escuta música, nada, só motor e concentração na pista. E, Galego, tu é de Forquetinha, até antes falou fora do programa que tu nasceu, mora e não quer sair nunca dali. Forquetinha, por meio de ti, do teu pai, também se tornou uma potência desse esporte e realiza uma etapa. Como é que é a cidade receber uma etapa do campeonato? Quantas pessoas costumam vir para lá? E também é a responsabilidade de vocês. Imagino que são vocês que tomam a frente disso, né? Sou morador, cidadão forquetinhense, é uma cidade muito boa, tranquila, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece e acaba conhecendo mais ainda em função do Jeep Cross, né? A gente divulga a cidade no Brasil inteiro, até outros países, em função do Jeep Cross. E pessoas que, então, acredito que jamais conheceriam Forquetinha se não fosse por meio do Jeep Cross, né? Então, acaba divulgando bastante o município também, né? E como é que é pro município receber essas pessoas de fora? Quantas pessoas costumam vir nas etapas? No final de semana do Jeep Cross e da Trilha das Bromélias, no Jeep Cross ali acaba movimentando umas 10 mil pessoas de público, equipe. E na trilha, então, a gente começou a separar, né? Faz no sábado de uma semana antes,
Também, ó, junta ali 120, 130 jipes, cada jipe 2, 3 pessoas, mais organização, então movimenta bem a cidade no mês de novembro, né? Imagina, não me recordo agora a população de Forquetinha, mas é um evento que balança as estruturas da cidade. Forquetinha tem em torno de 3.000 habitantes. Pro motocross, a gente tem praticamente uma pista em cada cidade aqui. Não está faltando mais pistas também para essa modalidade do Jeep Cross? E o que com uma boa pista de Jeep Cross não pode faltar? Depende, né? Cada pista tem suas características. Tem pista mais plana, curva, pista mais Mas paredão. pro teu gosto, o que Cara, não pode faltar? Vai ao contrário de muitos pilotos. Eu gosto de bastante curva, eu gosto de pista mais técnica, mais travada. É uma pista mais difícil, né? A maioria gosta mais de acelerar, a pista mais larga, né? E vai também da preparação do teu Jeep para uma pista assim, né? Da preparação do Jeep, suspensão e do jeito de pilotagem, né? E Galego, indo para o final do programa, a gente nem repara, mas já são 19 horas e 55 minutos, já está aqui há quase uma hora falando do teu esporte. Isso é legal também, porque quando a pessoa fala do que gosta, tem papo para muito tempo. Mas, Galego, como é que foi o 2020? Tu falaste que teve só uma etapa e parou devido à pandemia. Como é que foi se ficar esse tempo todo sem correr em provas? Porque imagino que seja algo que tu, mesmo tendo 15 etapas no ano, não vê a hora de estar dentro do Jeep. Como é que foi esse 2020 e como é que está a projeção e a expectativa para 2021? Exato, 2020 teve a abertura do campeonato lá em Horizontina. Acabei tendo um guerreiro me deixou na mão, né? Tive problema no cabeçote ali do Jeep, do motor, e acabei ficando em terceiro na etapa. Aí uma semana depois estourou a pandemia ali e a gente arrumou o Jeep e tal. E tu acredita que depois disso, a última vez que a gente andou foi domingo passado. A gente nunca mais andou, pegou sábado e domingo, deu umas voltas na nossa pista ali em Forquetinha. E como é que tá? Tava enferrujado ou essas coisas não... É que nem andar de bicicleta? Cara, o Jeep tá sensacional, o troço tá forte. Eu não sei se eu que não lembrava mais como era, mas nossa, já a adrenalina já subiu lá em cima, já veio as vontades. Nossa. O Jeep te tratou com muito carinho, que é porque tava com ciúme do Fusca, que Ele nem tava com falaram. saudades, é. E Maurício, para finalizar, como é que tá a expectativa para 2021? O campeonato ele retorna, ainda há essa indefinição. Eu sei que a trilha já está marcada, a trilha das bromélias. Como é que está a expectativa para o ano? Sim, a primeira etapa, que seria em Horizontina, então foi cancelada, né? Que seria agora em março. E a gente tem 2 datas aí. Guabiruba é uma que está quase ali, está para definir uma data. A FenaJip, que é a maior da América Latina, marcou a data, que é no feriadão do Corpus Christi. Se vai sair, a gente ainda não sabe, né? Mas a data está aí. E a gente marcou, então, a final lá em novembro, dia 13 e 14 de novembro. E a Trilha das Bromélias, então, é dia 6, final de semana antes. Está marcado, então... Que com certeza, se sair, espero que até lá se normalize, né? Pô, mais 9 meses que se realize e o Grupo A Hora estará lá. E, pô, um esporte que merece ser mais mostrado também. Maurício, muito obrigado por vir conversar conosco. Os microfones da rádio, as páginas do jornal, onde tu já saíste muito, e agora as lentes da câmera estão sempre prontos a ti, porque precisar, sabe que o Grupo A Hora é parceiro. Muito obrigado por vir até aqui conversar conosco. Muito obrigado, agradeço de coração o convite aí para poder estar divulgando nosso esporte, que às vezes fica um pouco desconhecido. Mandar um abraço aí para minha família, para os meus pais que me acompanham sempre, para minha esposa que sempre está do meu lado me incentivando. E é isso, obrigado.